Doutor, os fundos da minha calcinha tá muito amarelo, tem sangue. Acho que corro risco. Filha, você não tá só correndo risco não. Certo? Já contaminou. De jeito aí, amarelado. E sangue? Tu é doido, menino. Ah, chibiozão, grandãozão do diabozão. Todo contaminadozão da peste, menino. Tu é doido. Arrebentou. Ele não passa nem receita pra tu, porque ele tem barreto mesmo, mas não.